Pregar a palavra de Deus nessa pós-modernidade tem sido uma dificuldade. Porque a coisa, cada dia que passa, muda bastante. E a gente se vê numa situação meio complicada. Mas eu louvo a Deus porque Deus, tudo pode ser moderno, mas Deus continua sendo o mesmo. Então, se Deus continua sendo o mesmo, Ele continua cuidando daquilo pelo qual Ele zela, que é as vidas e as pessoas a qual Ele ama. Amém? Então eu creio assim num mover de Deus que é grandemente sobre as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Versículo 31 ao 38. Amém? Quem contou, dá glória a Deus aí bem alto. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando seus discípulos, lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar suas obras. Não vós dizeis que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes a terra, porque já estão brancas para a ceifa. E eis que o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é que semeia e o outro é quem ceifa. Eu vos enviei a ceifa, onde não trabalhaste, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Lá no livro de Mateus, capítulo... lá no livro de Mateus... Glória a Deus. Fala o seguinte... Lá em Mateus 20, 28, 18, 19 e 20. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse texto também vai incluir nessa mensagem que nós estamos aqui nessa noite. Quando a irmã Soledad me procurou e falou assim: pastora, você pode ministrar no culto da visão corporativa? Eu falei que sim, amém. Fiquei feliz pelo convite. Muito obrigada, irmã Soledad. Mas eu creio que antes disso, Deus falou o coração dela. E Ele fez algo interessante. E já tem, e eu fui observando, já tem mais de 2 anos que a Igreja de Deus tem a visão corporativa. No começo, alguns departamentos iam organizando, trabalhando nessa área da visão corporativa. Então a gente tinha um país, né, que ia representando naquele dia, a oferta era para lá, a missão era voltada para o missionário daquele lugar, e com a Igreja de Deus tem os missionários, igual vocês viram aqui no campo, quando a irmã Fernanda leu os nomes deles, e aí ela foi falando, e também temos os missionários que estão aqui no nosso país. E nós observamos todos esses detalhes. E eu prestei atenção, que em todos os cultos da visão corporativa qual estava presente, eu não vi ninguém falando sobre o que significa visão corporativa. E aí eu falei assim, eu vou procurar esse significado. Como eu não mexo nos computadores atuais, mas tenho
umas bênçãos lá em casa, que paga para mexer lá, eu pedi a ajuda das meninas para procurar para mim o significado de algumas palavras, começando da visão, e colocou visão corporativa. E aqui, e eu quero dizer para você, você veio para o culto hoje, e eu não sei se todos vocês sabiam que hoje era o culto da visão corporativa. Então eu quero dizer para você, se você não sabia, que todo segundo domingo de cada mês, nós temos esse culto da visão corporativa. E aí, pesquisando, eu vi lá, visão corporativa significa uma ideia clara, concisa que uma organização tem em função dos objetivos. Uma organização tem em função dos seus objetivos. A Igreja de Deus é uma organização cristã. A Igreja de Deus faz missão. Então a missão, a Igreja de Deus, na sua missão em pregar o Evangelho, criou esse departamento, visão corporativa, para atender às suas necessidades de missão. Significa que nós, Igreja de Deus, temos uma missão nessa terra. Nós temos uma missão a cumprir aqui na terra, dada por nós. Se você é Igreja de Deus, você vai tomar posse dessa posição hoje. Desde que Deus já usou o nosso pastor para te consagrar a um missionário ou um evangelista. Eu não conversei com ele nada disso, não. Isso foi o Espírito Santo de Deus que tocou lá, viu, irmão? Então, toma posse desse negócio, viu? Toma posse. Então, se nós somos Igreja de Deus, nós temos uma missão. E essa missão é do corpo. E o corpo tem que cooperar em atividade. A missão da igreja tem que cooperar com essa atividade. Aí você pode ir somando aí essas palavras todas. Visão, corpo e cooperatividade. Então nós temos que tomar posse disso nas nossas vidas, no ministério que Deus colocou nas nossas mãos, nas nossas vidas. Isso é de Deus, irmão. E quando Deus tocou no coração da nossa liderança para escolher isso, Deus conhecia cada um do seu povo que fazia parte do seu corpo nessa terra. E nós fazemos parte dele. Quem é que não faz parte do corpo de Cristo aqui? Levante a mão para me conhecer. Que eu quero te convidar hoje a fazer parte dele, viu? Em nome de Jesus. Então nós temos essa função, a Igreja de Deus tem esse objetivo. E o objetivo da Igreja de Deus é anunciar o Evangelho do Senhor nessa terra. O objetivo da Igreja de Deus é ganhar as vidas para o reino de Deus no céu. E essas vidas não vão poder ficar aqui. Um dia Deus vai levar. E nós temos que nos preparar para isso. Nós temos esse chamado do Senhor. Mas eu usei um texto aqui, que o que me chamou mesmo a atenção foi a palavra a ceifa e a visão. Por quê? O que diz no versículo 35? O texto diz assim: a ceifa e os ceifeiros. As ceifas são as vidas que estão lá no mundo, estão precisando de alguém para lá anunciar o Evangelho e ganhar elas para o reino do Senhor. E o que me chamou a atenção foi o levantar dos olhos. Jesus levantou os olhos e viu a ceifa, viu que o campo branco já estavam. Jesus, na sua missão terrena, ele viu isso, ele levantou os seus olhos. E ele, na sua palavra, lá quando ele estava conversando com a mulher samaritana, lá na beira do poço, e os seus discípulos tinham ido comprar comida, e ele estava lá com ela. Ali iniciou uma missão em Samaria, através daquela mulher que estava ali, batendo aquele papo muito íntimo com Jesus. Teve a oportunidade de conversar com ele. E enquanto ele estava conversando com ela, os seus discípulos foram comprar alimento para alimentar o corpo físico.
Mas quando eles chegaram, os discípulos chegou até Jesus e falou assim: mestre, come. E Jesus falou para eles assim, que ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. E eu pergunto para você, você tem alguma comida para comer que não seja a comida que não alimenta o nosso corpo físico? Você se alimentou de algum alimento essa semana para o teu espírito, para a tua alma? Você se alimentou deste alimento, amada igreja? Eu não sei que livro, nem que parte da Bíblia você leu, mas a maioria não fez o dever de casa, que era ler Colossenses. A maioria não participou. Ele não levou ao seu espírito, ao seu corpo espiritual, esse alimento que ele também precisa, né? Às vezes a gente quer tomar café de manhã, quer almoçar, quer jantar, não quer se preocupar com o jejum ou com uma leitura da palavra de Deus. Porque sentimos fome, o corpo pede o alimento e nós colocamos. A nossa alma, o nosso espírito sente fome da palavra de Deus, sente fome da oração, sente necessidade de sair. E é por isso que muitos dentro da casa do Senhor hoje em dia estão morrendo espiritualmente, porque não jejuam mais, porque não oram mais, porque não leem a Bíblia mais. Por que, pastora Cleide, que as pessoas não fazem isso? Porque no mundo da pós-modernidade está dizendo que nós não precisamos dessas coisas. Diz que Deus não existe, que não tem necessidade dessas coisas, que Deus quer somente o coração. Que coração é esse que não sente vontade de ouvir a voz do seu Senhor? Então nós temos que estar lendo e meditando na palavra de Deus todos os dias para exaltar o nome do nosso Deus. Então, Jesus falou para os seus discípulos: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Quando ele disse isso, ele estava dizendo o seguinte: eu tenho que fazer a vontade do meu Pai. Ele me mandou aqui não para participar dos banquetes, do churrasco, das coisas, das guloseimas deste mundo, mas sim para obedecer a Ele. E eu estou aqui para obedecer, então essa é a minha comida, né? Então ele fez aquilo ali naquele momento. É somente um pouquinho da nossa introdução. Mas aí, falando na missão, eu quero voltar de novo. Deus teve uma missão. Qual foi a missão de Deus? João 3,16. Se você se alimenta da palavra, você sabe o que diz João 3,16. Se você se alimenta dessa palavra, você sabe que Deus te amou. Que Deus me amou, que Deus amou aqueles que não estão aqui de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então, o que Deus fez, a missão de Deus, do Deus Pai, foi o amor por nós. A missão dele foi essa. Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus amou de uma maneira sobrenatural. Preparou um jardim, colocou o homem lá, com tudo que ele tinha direito. Botou tudo lá. O amor de Deus foi tremendo. Mas mesmo assim, o homem não agradeceu o amor desse Deus Todo-Poderoso. Mas Deus teve a sua missão e tem até hoje, que é amar. Deus ama nós acima de qualquer coisa. Deus nos ama. Deus te ama. Ele não ama é o que você talvez faz que desagrada a Ele. Mas Ele te ama você como pessoa. E Ele não vai deixar de te amar não. Agora a minha, a sua, a nossa atitude entristece Ele. Mas Ele continua nos amando. Ele continua derramando o seu amor por nós. Ele continua confiando em nós aquele amor que Ele tem. Então, a missão de Deus foi essa. E a missão de Jesus? A missão de Jesus, como diz o texto aqui, foi fazer a vontade do Pai. Jesus, quando Deus olhou para nós pecadores,
que estavam destinadas à morte eterna, sem direito à salvação nenhuma, quando ele olhou para a nossa necessidade, ele, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque o inimigo quer derrotar os meus projetos, e esse povo é projeto divino, esse povo é projeto meu. Então Deus pegou o seu único filho que ele tinha, e deve ter conversado lá com eles, palavras minhas, tá? Mas ele deve ter tido um diálogo entre os dois lá, falou, não, vou descer lá, e só você pode fazer algo pelo favor dessa humanidade. Desde que, antes de você, eu já mandei meus profetas, eu já mandei homens e mulheres de Deus anunciar a minha palavra àquele povo, mas eles não conseguiram vencer o pecado, eles não conseguiram vencer o mundo. Eu preciso mandar alguém que possa fazer isso. E quem é que eu posso mandar? Só poderia ser o seu filho. E Jesus disse sim para Deus. Ele obedeceu. E ele veio, primeiro, fazer a vontade do Pai. Também, para salvar aqueles que estavam perdidos. Quem era que estava perdido, amada igreja? Nós. Nós estávamos perdidos, condenados, sem nenhum direito, sem nada, para tentar nos resgatar. Mas o amor de Deus, com a obediência de Jesus, chegou até nós essa oportunidade de salvação. E Deus fez tudo isso para nós. Jesus fez isso. Lá em João 4, 42, está escrito, este verdadeiramente é o Cristo Salvador do mundo. Então, Jesus é o único que poderia salvar o mundo. Lá está escrito, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não duvide, porque ele veio e salvou mesmo. Ele fez a parte dele. Ele já criou toda a situação, já está do jeito que ele quer. Da parte que a missão dele, ele fez. Ele fez a missão dele tão bem feita, irmão, porque quando ele executou ela nessa terra, que ele foi assunto ao céu, que ele deixou a palavra de despedida para seus discípulos, ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar alguém para ajudar vocês nesse mundo pecaminoso, eu vou mandar o Espírito Santo de Deus Consolador. Então, olha bem, olha só o que Deus fez. Deus amou, mandou seu filho veio, fez o que tinha que ser feito, não me deixou, nem te deixou órfão, mas mandou o Espírito Santo para cuidar de nós, para convencer aqueles que ainda não conheciam Ele, que precisava de salvação em Cristo Jesus. E quem pode convencer o homem que ele é pecador, irmão? É eu? Não. É você? Não. Mas é aquele que está sobre você, é aquele que está dentro de você. Esse pode te ajudar a falar a palavra de Deus e convencer que o homem é pecador e que ele depende de Jesus para chegar até o céu, irmão. Porque Jesus disse na sua palavra, olha, eu sou. Ele não disse, alguém disse que eu era. Ele disse assim, eu sou. Eu sou quem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai até meu Pai se não passar por mim, que sou a porta para o caminho da salvação, irmão. Ninguém. Então você tem que acreditar nesse Jesus. Você tem que saber que esse Jesus te ama. Você tem que saber que esse Jesus é verdadeiro. Você tem que saber que esse Jesus faz milagre. Você tem que saber que esse Jesus traz a salvação para nós. Esse Jesus livra a gente do perigo. Esse Jesus nos alerta quando alguma coisa vai acontecer. Mas para isso, amada igreja, temos que estar em plena comunhão com esse Deus. Temos que estar íntimo com Ele, para que Ele venha nos revelar através daquele Consolador que Ele deixou para cuidar de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus fez tudo isso por nós. Essa foi a missão de Jesus. A missão de Jesus também, lá em Mateus 20, 28, diz o seguinte: Ele veio para... Se você é estudante, você vai descobrir isso depois, mas eu vou dizer para te ajudar, pela misericórdia do Senhor Jesus. Ele veio para servir
e não para ser servido. Então a missão de Jesus foi servir. E por que nós, como simples ovelhas, servo do Senhor, não queremos servir a Ele? Nós somos pessoas muitas das vezes muito egoístas. Pensamos só em nós. Esquecemos daquele que veio e morreu na cruz por nós, irmão. Ele veio para servir. Ele serviu o povo daquela época. Ele serviu nós que não estavam lá. Ele serviu aqueles que já tinham morrido confiando em salvação com Deus. Ele serviu para tudo. E no entanto, pegaram ele, levaram ele como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele não gemeu, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele foi lá, ele foi crucificado, ele apanhou, ele foi furado de um lado, ele foi cravado um cravo na sua mão, nos seus pés, e ele não disse: eu não posso passar por isso. Ele não disse isso, ele não reclamou daquela situação. Mas ele fez, ele cumpriu a sua missão. E diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus em sua missão, Mateus 9:36, levantou os olhos e viu uma multidão que andava desgarrada como ovelha, sem pastor, e teve grande compaixão daquela multidão. Por isso Jesus também é um bom pastor, amado irmão. Jesus é o pastor dos pastores. O Jesus é o teu pastor. Jesus é o teu libertador. Jesus é o teu salvador. Ele é a porta que você precisa estar passando por ela todo dia, em todo momento. E Jesus disse lá no versículo 32 a seus discípulos: olha, uma comida tenho para comer que não conhece. Minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E eu pergunto para nós, se a comida de Jesus era obedecer a seu Pai e fazer a sua obra, ele como Filho de Deus teve que obedecer e fazer a obra, quanto mais nós, irmãos, quanto mais eu e você. Pense nisso. Nossa missão também é obedecer ao Senhor. E ele disse assim, no versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes a terra, que já estão branca para a ceifa. E aí agora para nós, igreja. Não dizem os nossos pais, os nossos avós, os profetas que vieram antes de nós, que o dia do Senhor estava próximo? Quantos de nós já deixamos de crer que Jesus vem porque acha que está demorando? Acha que o tempo ainda vai levar muito tempo para Jesus voltar? Se voltar, quantas pessoas não pensam dessa maneira nos dias atuais? Na pós-modernidade, no tempo que nós estamos vivendo? Quantas pessoas estão achando que Jesus nem vem mais? Que isso é conversa, isso é um mito? Que Jesus não existe? E estão achando que se um dia ele vier, vai ser lá para os anos 2000, não sei quanto. De repente, coisas que nem dá para você contar. Só acho que ele não vem. Mas eu te digo, quando ele disse assim, olha para os campos e vede a ceifa, que já está branca. Ele quer dizer que estava na época da colheita. Estava na época de colher. Então eu te digo, essas coisas que está falando aqui na palavra de Deus, que está acontecendo, que muitas pessoas não acreditam mais que Jesus vem, é porque está se cumprindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando fosse mais perto do fim, muitos iam se aportaziar da sua fé, muitos não iam mais acreditar, muitos iam duvidar, muitas coisas iam acontecer, e essas coisas estão acontecendo no mundo afora. Significa que Jesus está voltando. E você está pensando que Ele não vem, mas Ele vem. Ele vai bater na nossa porta a qualquer hora. A trombeta do Senhor vai tocar. Os anjos vão descer. Vai colher aqueles que estão esperando Jesus. Mesmo num tempo difícil. E não estão negando o seu nome por nada. Porque Jesus vai voltar. A missão dele terminou na época que Ele veio no mundo. Fez o trabalho do Senhor. Mas Ele disse o seguinte, olha... Eu vou para o Pai.
não vos deixarei órfão, mas virei outra vez, porque aonde eu estiver, vós estarás também. Então eu quero te dizer com essa palavra, a missão de Jesus ainda não terminou, porque um dia ele voltará e só levará consigo aqueles que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Se você não fizer parte desse povo que está lavado, que está remido, que está ali com as suas vestes brancas, sem nenhuma mancha, você não vai poder subir com ele. Você vai ficar, não vai nem ver, porque a palavra de Deus diz assim, que ele vem no abrir e fechar dos olhos. Você pisca, você nem percebe que piscou. Imagine quando Jesus vier, entendeu? Quando ele vier, você não vai ver se você não estiver com os ouvidos atentos ao som da trombeta do Senhor. Então temos que estar atentos, temos que estar com nossos olhos levantados, olhando para o autor e o consumador da fé. Nós temos que estar olhando para a cruz, nós temos que estar olhando para Cristo, nós temos que estar olhando para os projetos de Deus nessa terra ainda, porque nós ainda temos muitas coisas para fazer. A colheita está aí. A missão de Jesus foi obedecer. Ele veio para o seu e os seus rejeitaram. Mas ele cumpriu o seu propósito. Ele cumpriu o seu ministério na terra. Fez tudo que o Pai mandou para que a salvação chegasse até nós hoje. Essa foi a missão de Jesus. Mas quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele reuniu com seus discípulos. E ele disse para nós o seguinte, olha, disse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho, né? Empunharão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Falarão novas línguas. Ele deu toda uma ordem para todos aqueles ali. E aquela ordem, irmão, não foi só para eles, foi para a igreja do Senhor de hoje, foi para nós hoje. Foi para você, igreja, foi que você fosse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que cresce e fosse batizado seria salvo, porém aquele que não cresce já estaria condenado. Mas ele deu uma ordem de ide. Então esse ide do Senhor está tocando no seu coração. Se você pensa que isso não aconteceu, que você achava que você não precisava ir, que você não precisava anunciar, eu te digo hoje que hoje, a partir de hoje, você sabe que você precisa. Você é um evangelista, você é um missionário e você tem que fazer o ide do Senhor. Você tem que ir pregar a toda criatura, a todas as nações, anunciar que existe um Deus e esse Deus quer salvar este povo. E eles são dependentes de Deus e eles precisam de Deus. Nós precisamos de fazer isso. E está difícil, né, irmãos? Está muito difícil. Por quê? Eu quero dizer para você agora. Olha para a seara. Que seara é essa? É o mundo. Olha para a seara, irmão. Ela tá se perdendo. Ela está se acabando. As pessoas estão lá sem conhecer Jesus. Está na época da colheita. Está na época da igreja arregaçar suas mangas. Abrir os olhos. Fazer como Jesus falou. Levanta teus olhos e olha o mundo lá fora. Olha a situação como está lá fora. Está na hora da gente tomar uma atitude. Está na hora da gente despertar. A palavra de Deus diz assim: desperta tu que dorme, porque o dia do Senhor virá, está próximo. Então vamos nos despertar, vamos nos levantar, vamos erguer nossos olhos, vamos olhar a seara que está lá se perdendo, porque madura já passou, entendeu? E ninguém está indo para ir lá colher. Jesus falou assim, olha, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai o Senhor da seara para que mande trabalhador. Jesus estava falando para o povo, clame ao Pai que manda pessoa com o coração disposto a fazer a obra, a fazer essa missão nessa terra. E nós precisamos fazer isso. A seara está estragando, o povo está morrendo sem Jesus. Pastora Cleide, aí você me diz assim, eu posso até levantar meus olhos e ver, mas está tão difícil ser crente, está tão difícil servir a Deus nesse período. Como, pastora? Está difícil, por quê? E está difícil mesmo, irmão.
Porque aquilo que é certo, o povo diz que é errado. E aquilo que é errado, o povo diz que é certo. Nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e atentar à voz do Senhor que fala na palavra. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O mundo pode até dizer que está tudo errado, o que está errado está certo. Mas você tem que prosseguir. Você tem que continuar com a palavra de Deus. Tem pessoas, o mundo está difícil. As coisas no mundo estão difíceis. Por quê, pastora? Porque tudo mudou. Como que o pastor Pedro ministrou aqui nessa semana, terça-feira, falando da tecnologia, da internet. Está tudo nos computadores, tudo é pelo computador, tudo é isso. É o que a máquina determina, é o que ela diz, é que tem que ser feito. Se a moda dita, se o povo da moda dita alguma moda aí, não, você tem que andar agora é com a cabeça raspada, cabelo vermelho, azul, preto, sei lá que cor que seja. Você tem que andar agora é assim, você tem que desobedecer pai, você tem que desobedecer mãe. Você não precisa casar e ficar a vida inteira com seu marido, você larga ele e pode arranjar outro. Você pode morar com 2 mulheres, você pode morar com 2 homens, você pode morar homem com homem, mulher com mulher, que não tem nada a ver, isso é modernidade. A modernidade diz isso, mas Jesus diz não, não é dessa maneira. Jesus não aceita homem com homem, mulher com mulher. Jesus não aceita mulher trair homem, nem homem trair mulher. Jesus não aceita filho desobedecer pai, nem pai desobedecer, causar ira no filho. Jesus te fez a morada dele e teu corpo para ser morada do Espírito Santo. Não é para ditar a moda que o mundo oferece. Irmão, vamos abrir os olhos espiritual. Olha para o mundo do jeito que está. Quando tudo diz que sim, Jesus está dizendo que não. E se nós obedecemos a Deus, temos que ficar com o não de Deus. O tema do casais, lá o irmão falou, o iPad ou iPod. O mundo diz iPad. Jesus diz, aí não pode. Aí não pode, nós não podemos. A internet diz assim, entra lá na parte das imagens lá, pornografa. De mulher, de homem, que está lá exibindo o seu corpo. Jesus está dizendo que não pode. Entendeu? Se você quer olhar para o corpo, olha para o seu. Por isso que eu disse para o pastor Pedro, eu olho para mim, eu me vejo gordinha, eu me vejo pesada. Eu não gosto de olhar no espelho não, irmão, que eu fico triste. Mas eu agradeço a Deus pelo meu corpinho. Entendeu? Porque Deus preparou alguém que gosta dele. Aleluia. É assim que nós temos que ver, irmão. Essa é a realidade da pós-modernidade. Eu posso até ficar triste, por quê? Por que eu fico triste? Porque meus tornozelos dói, irmão. Entendeu? Onde nós estávamos no evento dos casais, eu estava lá ajudando a fazer tudo. Mas quando foi no finalzinho, eu falei, os irmãos, pelo amor de Deus, vocês me perdoam, mas a pastora do ministério não aguenta mais não. Vou sentar aqui. Ia ficar lá na cozinha terminando. Fiquei lá sentado esperando. O problema não foi sentar, irmão. Sentar é fácil. Difícil é levantar depois para caminhar. Porque o sangue esfria nas veias e as pernas doem. Eu falei, como é que eu vou subir e chegar até no carro desse jeito? Edson, o que você tem, bem? Eu digo, minha perna está doendo, eu não estou dando conta. Mas sabe o que aconteceu? Deus cuidou da minha perna, né? Deus cuida, irmão, do corpo que é dele. Deus cuida. Deus cuida de mim, Ele cuida de você. Então se você quisesse ver alguém nesse estado que não seja o seu marido ou sua mulher, se olhe, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então vamos olhar para quem é nosso, não dos outros. A palavra de Deus diz que se você olhar para a mulher e desejar ou para o homem, você já cometeu pecado. E se você na última hora de vida estiver olhando e Deus tomar o fôlego que é dele, você morre e ainda vai para o inferno ainda. Presta atenção. Você viu a Deus a vida inteira, veio para os cultos direto, obedeceu, dizimou, ofertou, ajudou. E na última perde por causa de quê? Por causa dos olhos. Os olhos é para olhar o campo que está perdido e que precisa de salvação. Os olhos é para isso, não é para outra coisa. É somente para isso. E olha, como o povo é um povo inteligente,
É o que nós dissemos aqui. A internet está aí oferecendo tudo. Meu irmão, você é inteligente demais. Eu não cheguei nesse ponto não, mas eu vou chegar lá. Mas sabe o que acontece? Use a internet, sabe para quê? Para mandar uma palavra de ânimo para alguém que está morrendo espiritualmente. Usa a internet e escreve um versículo da Bíblia para o teu colega ver. Usa a internet para anunciar para o mundo que você é cristão, que você serve Deus e que Ele voltará. Usa a internet para isso, irmão. Vocês não estão vendo as pessoas, as lésbicas, homossexual, usando a internet para divulgar os direitos dele lá? Por que você não usa? Para divulgar os direitos de Deus nessa terra. Por que você não usa a internet para divulgar os planos de salvação de Jesus para essas pessoas? Usa, irmão, usa para isso. Pastora Clédia, a senhora está vendo o meu... Como é que chama? Você está vendo o meu Facebook? Eu só se ele estiver na sua mão aí, que você pode carregar para lá e para cá. Agora o que está lá dentro eu não estou vendo não. Mas eu te digo uma coisa. E eu te digo que eu não vejo meu irmão, porque eu não sei mexer com isso. Mas eu te digo uma coisa, que o meu Deus, que te conhece, está vendo? Esse está vendo tudo. Os olhos dele estão voltados para nós também. Igreja de Deus, toma posse da palavra do Senhor, toma atitude, porque essa missão é nossa. Se o mundo diz que as coisas erradas é certa e as coisas certas é errado, a igreja de Deus tem que se levantar e dizer: o que é certo, o que é errado. E nós não vamos mudar nossas opiniões. Porque lá no livro de Timóteo diz assim para nós: mas tu permanece na doutrina a qual aprendeste, entendeu? Na doutrina da palavra de Deus. Então nós temos que permanecer nessa doutrina, nós temos que permanecer nessa palavra. Não podemos negar Jesus com as nossas atitudes. A nossa missão é levantar os nossos olhos, regaçar as nossas mangas e fazer aquilo que Deus mandou. Mesmo que isso nos custe a vida, mesmo que nos custe a nossa saúde, a nossa família. Mas se Deus mandou, nós temos que obedecer, amada igreja. Não temos mais para onde correr. O tempo não nos espera. Jesus está chegando. E se você não ficar preparado, você vai ficar. E eu não quero ver você ficar. Sabe por quê? Eu não vou ficar para te ver. Eu vou. Em nome de Jesus, eu vou. Então, se você quiser ir, bora. Mas se você não quiser ir, não impeça aquele que queira ir. Não impeça Jesus de levar aqueles que querem ir. Entendeu? Jesus, ele está batendo as portas. O inimigo luta de todos os jeitos. Mas para terminar essa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: houve um que no mundo dos vivos, sem medo, lutou. E esse um foi Jesus. Mataram a sua carne, esmagaram a sua matéria, mas o seu espírito não derrotou. Por isso a palavra de Deus diz assim: a porta dos infernos não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Porque Jesus, eles até mataram o corpo físico, mas o espírito dele ressuscitou ao terceiro dia. E a missão dele continua, e nós temos que continuar a nossa. Fique de pé em nome de Jesus. Então que Deus possa estar assim falando no seu coração, de uma maneira sobrenatural.